Olá, meu nome é Lucilene Moreira, tenho 48 anos e estou aqui para contar meu testemunho de vida para vocês, contar minha história antes de Jesus e depois de Jesus. Então eu quero dizer para vocês já de antemão que eu sou mãe, sou avó, sou esposa e estou aqui para dizer o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele pode, o quanto Ele tem todo o poder para transformar vidas. E aqui estou, vou enviar esse testemunho para o canal Semeando Vidas, que é um canal que tem edificado minha vida e tem edificado muitas vidas, e eu creio que você vai gostar. Então, desde o meu nascimento já foi muito difícil, porque minha mãe disse que ela sofreu muito para me ter. Eu fui a primogênita, a primeira filha, e ela teve um parto normal em casa. Foi o meu pai e minha avó que fez o parto da minha mãe para eu nascer, e ela me fala que foi assim muito doloroso, muito sofrido, muito dolorido mesmo, porque eu estava meio que atravessada e foi assim, ela disse que quase morreu. Então o inimigo ele já começou desde dali querer tirar minha vida, querer atrapalhar o parto, mas ele não conseguiu, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nisso eu nasci, e fui crescendo. Minha mãe também foi tendo outros filhos, porque minha mãe tinha assim um filho a cada ano, era tipo uma escadinha ali, era bastante filhos. Ela teve 8 filhos, mas eu fui a primogênita e infelizmente os 8 não estão vivos, só 4 estão vivos. E a gente vai falando aqui no decorrer da história. Minha mãe ela foi muito sofrida mesmo, assim, ela foi criada sem mãe, ela não teve mãe, a mãe dela faleceu, ela tinha acho que 5 anos de idade, ela era bem pequenininha, e então ela não foi criada com a mãe, e depois ela casou muito nova, teve meu pai, meus filhos, meus irmãos, e meu pai, ele bebia muito, meu pai bebia muito, 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 meu pai era alcoólatra, hoje ele não está mais entre nós, já partiu, mas ele era alcoólatra e ele bebia muito mesmo, e minha mãe, ela começou o sofrimento dela, por causa disso, e tendo filhos, morando na roça, muita dificuldade, não tinha assim muito com quem contar. E eu me lembro que uma irmã minha adoeceu, ela ficou doente, chamava Luciana, e ela era bebezinha, eu tinha de 3 para 4 anos, mas eu me lembro direitinho de toda a cena, minha mãe em casa ali com ela doente, meu pai estava trabalhando em outra roça, em outro lugar bem longe, minha mãe ali. Eu lembro que meu avô foi na casa da minha mãe, buscou a gente, buscou minha mãe, levou para casa dele. E foi numa tardezinha, foi ele, minha tia, e ali foi buscar minha mãe. E quando chega na casa do meu avô, minha irmãzinha, ela foi piorando, piorando, e quando eu entro dentro do quarto, minha mãe estava com ela nos braços e ela falecendo ali nos braços da minha mãe. E eu me lembro direitinho do semblante dela ainda, até hoje eu me lembro da forma que ela morreu ali, a expressão que ela fez no rosto quando ela estava morrendo. E minha mãe desesperada, chorando. E meu pai não tinha como avisar ele. Então quando ele chegou, já tinham acho que uns 10 ou 15 dias que eu tinha enterrado a minha irmã. Foi quando meu pai chegou, ninguém conseguiu assim avisar ele antes, naquela época, não tinha como. E de repente, meu pai e minha mãe já mudaram, foram para outros lugares e foi tendo mais filhos. E aqui eu já me lembro de a gente morando num lugar chamado Rio do Norte. E lá nesse lugar eu já estava com 2 irmãos que já tinham morrido, que era a Luciana e Valdinei. E 3 irmãos, na verdade, porque tinha a Lélia, e a Lélia também já tinha morrido. Então lá, minha mãe teve mais filhos, E lá nesse lugar eu lembro que eu já estava com 9 anos de idade. E aos meus 9 anos, eu me lembro direitinho que eu estava na escola e de repente minha professora falou para mim estar indo para casa, que tinha acontecido algo na minha casa, e eu fui. Aí cheguei lá em casa, a casa da minha mãe tinha pegado fogo, a nossa casa, era na verdade um cômodo, a gente morava em apenas um cômodo. Meu pai estava na roça trabalhando, isso foi de manhã. Minha mãe tinha ido para trás do cômodo fazer ali as mamadeiras para dar para minha irmã, para meus irmãos que era mais novo, e que o fogão dela era atrás da casa, E ali minha irmã e meu outro irmão e minha irmãzinha, que era bebê ainda, ela não andava ainda, ficou
dentro do cômodo, na cama, dormindo ainda. E até hoje eu não sei explicar como aconteceu, só sei que tinha algum fósforo, alguma coisa lá. E foi colocado fogo, né, ali, pegou fogo a casa da minha mãe, o cômodo, aquele cômodo. E quando a minha mãe percebeu, o fogo já tinha se alastrado lá dentro, na cama. E meus 2 irmãos que já andavam saiu correndo, né, para fora. E quando a minha mãe viu o fogo alastrado na cama, minha mãe entrou no meio do fogo para socorrer a minha irmãzinha. E ainda minha mãe queimou o braço, assim, teve algumas queimaduras no corpo dela. E ela tirou minha irmãzinha ali do meio daquele fogo. E ali, quando os vizinhos viu, já juntou a vizinhança, tudo, veio com baldes de água, com ramos de palha de coco verde, e foi batendo ali, eles conseguiram apagar o fogo. Naquela época não tinha como ligar para um bombeiro, nada. A gente nem telefone tinha, nem existia. E minha mãe, ela foi para o hospital com a minha irmã, né? E minha irmã ainda durou 13 dias no hospital, e depois de 13 dias ela faleceu. A gente ficou ali, eu e meus irmãozinhos ficamos ali na casa dos outros, e a gente ficou com a roupa do corpo, porque queimou tudo, não tinha nada ali mais pra gente usar, pra vestir, juntou o povo, a vizinhança, e foi dando outras coisas pra gente. E ali a gente ganhou algumas coisas novamente, continuou morando ali naquele cômodo, e minha irmã faleceu, né, foi feito o sepultamento. E dali, ali, né, eu me lembro que ali a gente ganhava roupa das pessoas, né? Às vezes eu batia em portas, pedia roupa, as pessoas davam roupa pra gente. E eu me lembro que meu pai, ele comprava do armazém ali do dono daquela fazenda mesmo. E minha mãe mandava às vezes eu ir lá buscar alguma coisa, um sabão, alguma coisa que ela precisava lá no armazém. E a dona lá, a mulher do dono da fazenda, ela que atendia a gente, ela mandava um dos filhos dela, que já era rapaz, ir lá pegar pra gente, né? E eu ali na porta, esperando, criança, na porta do armazém, que ficava num porão. E aquele rapaz, ele me arrastava lá pra dentro, ele tentava me agarrar à força, ele mostrava as partes íntimas dele pra mim, ele esfregava em mim, ele me assediava ali. Eu, criança, 9 anos de idade, 9 para 10 anos, não conseguia contar pra ninguém, não contava pra minha mãe, não contava pra mãe dele, não contava pra ninguém. E eu fui suportando aquilo um bom tempo. E depois meus pais mudou dessa fazenda e a gente foi para morar em outros lugares, e aquele mesmo sofrimento, meu pai bebendo muito, minha mãe sofrendo, trabalhando na roça para ajudar, para criar a gente, magrinha, né, muito sofredora foi minha mãe. E eu me lembro que nós estávamos num lugar chamado Maria Bonita, a gente morou nessa roça chamada Maria Bonita. Lá eu já trabalhava na roça também, bem criança, e também, assim, tinha um amigo do meu pai, que um dia eu fui dormir na casa deles, porque tinha a menininha deles, que era minha amiguinha, né, e minha mãe deixou. Aí eu acordei à noite com ele me assediando, o pai dela, né, me assediando, passando a mão em mim. Aí foi quando eu gritei, aí a esposa dele acordou e ele saiu correndo. E acabou que ela não viu, nem percebeu o que tinha acontecido. Eu só falei que parece que tinha alguém mexendo comigo, mas eu vi que era ele, eu sabia. Nunca contei também pro meu pai, nem pra minha mãe. E assim foi, a gente também ali, muito sofrimento, passando muita dificuldade, passando fome, ao ponto de um dia eu fui para a roça, fui capinar batata doce para capinar uma terra lá, peguei uma empreitadinha lá para fazer, eu criança praticamente. E naquele dia eu me lembro que eu trabalhei o dia todo comendo só batata doce, porque não tinha nada para comer em casa, e assim, muito sofrido mesmo. E depois a gente foi já para um outro lugar. E nesse meio tempo, assim, eu estudava, assim, eu estava estudando, daí a pouco a gente mudava, eu tinha que sair da escola, já ia para outro lugar, não tinha mais escola. E assim, minha vida era dessa forma. Eu lembro que aos 13 anos, a gente estava num lugar chamado Barra Seca. Era uma fazenda, a gente apanhava café lá, minha mãe apanhando café, minha mãe magrinha, sofrendo, sem nada para comer dentro de casa. Eu fazia ali uma sopa de banana verde e levava para minha mãe lá na roça para ela comer. E outra hora uma tia minha mandava um pouco de comida para ela, minha mãe fraca. E surgiu uma oportunidade lá de uma mulher de Vitória, Espírito Santo, que queria uma menina, uma pessoa para trabalhar na casa dela e morar. Aí foi quando a minha mãe me entregou para essa mulher, né, para morar lá com ela. E ela mandou o motorista vir me buscar e eu fui, com 13 anos de idade, fui morar lá. E ali eu trabalhava muito. O apartamento era mais de 20 cômodos, só quarto, tinha 4 quartos, com 4 banheiros, cada um tinha um closet, e aí tinha 3 salas, e aí tinha
mais umas varandas, cozinha, o quarto meu, que era o quarto da empregada, despensa e hall de elevador, e era muito, muito, muito grande, e ela muito rica, eles muito ricos mesmo, e eles, ali eu fiquei, naquela casa, eu não recebia, nunca recebi R$ 1 daquela família, trabalhei lá por 2 anos, e nesses 2 anos, dos 13 aos 15, eu fui ali assediada pelo filho dela, né? Chegou um tempo que ele me assediava, ele entrava pro meu quarto, ele tentava me agarrar à força, ele passava a mão em mim, e eu não cedia, não cedia, porque eu nunca tinha tido relação nenhuma. E quando foi um dia eu não estava aguentando mais, contei pra, pra ela, né, pra minha patroa, e eu lembro que ela não brigou com ele, não falou nada, ela só tomou uma atitude. Quando ela saía, ela me trancava nas dependências ali da cozinha, e meu quarto eu ficava trancada, né? E ele ficava na casa. E eu ficava trancada. E nesse período eu desenvolvi uma fobia que eu tenho até hoje. Já fiz terapia e tudo, mas não consegui me libertar ainda dessa fobia. E então ali eu ficava trancada. Ela fazia questão de todas as vezes que saía me deixava trancada ali. E eu não ganhava nada, eu só ganhava umas roupas de vez em quando. Comia, bebia, para mim eu estava bem, para mim era normal, para mim era, né, eu tinha o que comer, onde dormir, eu estava bem. Depois que eu fui entender que eu estava sendo escravizada mesmo, né? Bem escravizada, não recebia nada. Ainda quando ela perdia o sono, ela me fazia ficar com ela acordada até 3 horas da manhã, contando história para ela dormir. E depois ela ia dormir, podia dormir até 10, 11 horas, e eu ficava, tinha que levantar às 5h30, 6 horas no máximo, para colocar o café da manhã para os filhos dela ir para a escola, né? E eu ficava ali, com sono e trabalhando no outro dia. E era assim minha vida ali. De vez em quando eu ia na casa da minha mãe, ela me pagava minha passagem, eu ia, vinha embora de volta para casa dela, ia sendo assediada pelo filho, e nisso eu estava perto já de completar meus 15 anos, eu saí de lá. Acho que eu já estava para completar 15 anos. Saí de lá e voltei para casa da minha mãe. E nisso a minha mãe já estava morando em uma roça chamada Córrego da Poaia, né? Eu voltei lá para casa da minha mãe. Só que o sofrimento da minha mãe continuava o mesmo. Minha mãe continuava trabalhando na roça, com os filhos pequenos, meu pai bebendo e trabalhando também, mas bebia muito. E a gente continuou aquele mesmo sofrimento. E eu me lembro que eu queria sair dali da casa da minha mãe de novo, procurar outros lugares. Eu ficava assim, para lá e para cá, ia para um lugar, trabalhava um pouco, vinha embora. E porque na verdade assim, eu não tive uma infância, eu não tive uma adolescência normal, uma infância normal, uma juventude normal, foi tudo assim muito bem conturbado mesmo. E aí, eu lembro que um dia eu estava na casa da minha mãe, e eu ia para ir para a cidade da casa da minha mãe, a gente tinha que andar um trecho bem a pé, para pegar o ônibus, né, lá no asfalto, e era um trecho bem grande a pé. E nesse dia eu estava indo, e minha mãe, ela tinha um vizinho, né, era um vizinho do meu pai, da minha mãe, eles eram até conhecidos, conversavam e tudo, era amigo lá do meu pai, ele era solteiro, devia ter uns 30 anos, e ele me parou um dia na estrada e falou comigo que queria namorar comigo. E eu tinha assim medo dele, porque ele não tinha uma boa fama lá. Então eu tinha medo dele. Então eu não quis falar para ele que eu não queria ali na frente dele ali, que eu fiquei com medo. Aí eu falei para ele que ia pensar e dar ele uma resposta. E a partir daquele dia ele começou a me perseguir querendo essa resposta. E eu sempre corria dele, esquivava. Não, onde ele estava eu não ia. Quando eu estava no lugar que ele chegava eu ia embora, com medo dele. E um dia eu fui novamente para essa estrada para pegar um ônibus, uma carona para ir para a Barra de São Francisco. E aconteceu que ele veio ele, e ele trouxe mais um rapaz junto com ele. E eles estavam armados, né? Ele estava com um revólver e o outro rapaz com uma faca. E eles chegaram e colocaram o revólver na minha barriga, ele colocou, e o outro pôs a faca assim na minha cabeça e falou comigo que que era para mim acompanhar eles pro mato, que eles iam me estuprar. E eu comecei a falar para eles que eu não ia, que eles podiam até conseguir, mas eles iam ter que me arrastar, porque andando eu não ia não, eu preferia morrer. E eles me arrastaram pro meio do mato e me jogaram lá, me deitaram no chão lá no meio do mato, no meio do capim. E nisso eu escutei um barulho de moto, veio 2 motoqueiros, e esses 2 motoqueiros eu conhecia, um era até uma paquera minha, né, e o outro era amigo dele. Os 2 veio, e eles subindo assim num morrinho que tinha, eles viram lá no meio do mato aquela movimentação, e eles resolveram ver o que era. E aí eles foram, quando eles chegaram lá, graças a Deus eles não tinham conseguido ainda, né, me estuprar, eles estavam tentando ainda,
e eu estava me debatendo, foi quando aqueles dois motoqueiros pediu para eles não fazer aquilo, deixar isso para lá, não fazer isso e tal. E aí eles viram que ia ter testemunha, né? Pegou e me deixou sair e falou comigo assim: dessa vez você me escapou, mas da próxima você não vai escapar. Aí eu fiquei com medo de ficar ali, na casa da minha mãe, porque eu sabia que eles iam me pegar novamente. E eu não contei nada para minha mãe nunca soube disso. Não contei nada para ninguém, ninguém da minha família. E nem para amigos, ninguém. E aí fiquei por ali mais uns dias ainda. E aí resolvi ir para a cidade, resolvi ir embora para a cidade, trabalhar novamente, procurar um serviço lá. Eu tinha ali uma prima que morava lá na cidade, eu resolvi ir para a casa dela, de lá procurar um serviço. Aí fui para a estrada novamente para tentar uma carona até lá no asfalto, onde o ônibus passava. E nisso veio um rapaz numa caminhonete e ele era conhecido do meu pai e conhecido nosso lá, filho de um fazendeiro vizinho, né? Meu pai era cliente deles lá no armazém deles, meu pai comprava e tudo. E ele parou e me ofereceu a carona e eu entrei na caminhonete, devido ser conhecido e tudo, né? Entrei e ele ia direto na cidade, ele me levou direto para a cidade e quando chegou na cidade, eu pedi ele para parar e ele não parou. Aí ele continuou, atravessou a cidade toda e eu pedindo, e ele entrou para uma roça dentro e foi entrando para essa roça e eu pedindo, ele não parava. Aí quando chegou num lugar bem deserto mesmo, ele parou. Ele parou e ali, quando ele parou, ele já me segurou. E ele falou assim, você vai ter que, né, ter relação comigo. E eu falei, não, eu nunca tinha tido ainda relação sexual. Eu era bem novinha, né, tinha 15 anos. Aí ele me pegou à força, e ele me segurou, me amarrou, me segurou e me estuprou. E ele conseguiu me estuprar. E ali eu fui estuprada e foi muito doloroso mesmo. Eu me senti suja, me senti a pior pessoa, me senti culpada. E que é assim que a gente se sente. E eu me senti arrasada mesmo. E ainda ele me levou, ainda me deixou na cidade, eu toda suja, sem tomar um banho, me sentindo muito suja. E me ameaçou, se eu contasse para alguém ele me matava. Então eu não pude contar para ninguém, não contei para ninguém, ninguém nunca soube disso. Eu tô falando aqui agora. E acabou que essas duas pessoas, eles já nem estão mais também entre nós. E eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar numa casa lá, ganhava pouquinho, porque eu morava lá, comia lá e tudo. E fui trabalhar ali, dali eu fiquei trabalhando. E passou-se um tempo, eu tinha 16 anos já. E de vez em quando ia na casa da minha mãe mais rápido e voltava. Minha mãe não entendia porque eu ficava para lá e para cá, porque eu saía escondida e ia embora. E ela não sabia dessas coisas. E acabou que nessas idas e vindas eu conheci o pai dos meus 2 filhos. E o pai dos meus 2 filhos, ele era caminhoneiro e era de uma cidade chamada Uberlândia. E da onde eu morava até lá nessa cidade era mais ou menos 22 horas, 24 horas de viagem. Que era bem longe, 1.000 e poucos quilômetros, 1.200 quilômetros. E eu conheci ele num restaurante, né? Eu estava num restaurante de uma conhecida minha, e ali ela me apresentou ele, e a gente começou a conversar e tal, e ele disse que gostou de mim e tal, e tudo, e eu também, assim, comecei a achar interessante, e eu senti um sonho de casar, de ter filhos, de ter minha família, de poder, né, ter um lugar para mim, e ter a minha família, e a gente começou a se encontrar. Cada viagem que ele vinha, que ele chegava na cidade, a gente se encontrava e aí ele me chamava para viajar com ele, eu ia, a gente viajava junto, começamos a ter um relacionamento e nesse relacionamento eu engravidei. Engravidei do meu primeiro filho e eu me lembro que a gente ficava viajando sempre, né? E aí eu já levei ele na casa da minha mãe, apresentei para minha mãe. Minha mãe logo desconfiou, falou, olha, se eu fosse você, eu saía fora e tal, esse homem é casado. E eu falava, não, mãe, não é não, já perguntei, ele jurou para mim que não é. E aí um dia eu achei no meio das coisas dele um talão de cheque de uma conta conjunta, o nome dele e de uma mulher. Aí ele falou que era a irmã dele, me contou lá a história, eu acreditei também. Depois eu vi uma foto aí de uma mulher, ele falou que era a irmã dele, justamente a irmã, né, que ele tinha. E eu acreditei, eu muito novinha, e ele já era bem mais velho do que eu. Ele era 20 anos mais velho do que eu. Eu não tinha essa noção, essa malícia, essa maldade de que ele poderia ser casado e estava me enganando. Então eu peguei ali e engravidei. E aos 17 anos meu filho nasceu, mas ainda na casa da minha mãe. Eu vim para casa da minha mãe, meu filho nasceu, minha mãe cuidou de mim. E depois, quando meu filho fez ali, acho que 1 mês ou 2 meses,
Ele só falando, me prometendo que ia me levar para Uberlândia e tudo, e nada. E quando foi um dia, ele mandou a passagem para mim. E eu acho que ele achou que eu não ia ter coragem de ir. E eu entrei no ônibus, minha mãe me embarcou lá, me ajudou. Ainda fez uma comida para mim comer no ônibus, que eu não tinha dinheiro. Meu filho fez umas mamadeiras lá para ele. E eu fui para Uberlândia. E quando eu chego na rodoviária de Uberlândia, ali, cadê ele? Ele não estava. Uma cidade grande, eu menor de idade, porque naquela época maior idade era 21 anos, eu tinha 17, e com o filho nos braços, e esse menino com fome, chorando, foi o meu primogênito, meu filho mais velho. E aí uma moça viu ali aquela situação, percebeu que eu não estava bem, perguntou para mim, né? E eu contei para ela a história. Aí eu sabia o nome da empresa que ele trabalhava, ela conseguiu ligar na empresa, conseguiu achar ele, e eles deram o recado a ele lá, e ele foi lá para a rodoviária. E quando ele chegou na rodoviária, ele me levou para a casa de uma irmã dele. A irmã dele tinha assim vários cômodos assim no terreno dela, tinha aquele monte de cômodo, aquele monte de quarto. Aí ele alugou um dos cômodos, um dos quartos, para mim, com a irmã dele, e me colocou, comprou um fogão, comprou umas vasilhas, eu fiz uma compra, umas coisas, esse quarto tinha um banheiro, e eu fiquei naquele quarto ali com o meu filho, e a irmã dele veio e falou comigo assim, eu não tenho nada a ver com sua vida não, mas você sabe que ele é casado, né? E nisso, ele já tinha me contado outra história. Ele tinha falado para mim que tinha sido casado, mas que ele estava separado da mulher e tinha 2 filhos. Só que quando eu chego lá em Uberlândia, a irmã dele fala para mim, não, ele é casado e ele tem 2 filhos e ele mora com a mulher e ele mora com a família dele. E aquilo para mim foi assim um arraso na minha vida. E eu fiquei ali sem dinheiro, sem saber o que fazer, menor de idade, com a criança no colo. Continuei com ele. Continuei ali sendo amante dele, porque ali eu já sabia que eu era amante. E infelizmente, né? Infelizmente. E não tenho orgulho nenhum do meu passado, nada. Estou contando aqui como um testemunho de vida. E ali ele ia lá de vez em quando, levava uma coisa para mim, para o meu filho, registrou meu filho o nome dele. Nessas idas e voltas dele, eu engravidei novamente. Engravidei novamente e ganhei, tive o Lucas, né? Que é o meu filho do meio, o mais velho é Ângelo, do meio Lucas. E eu tive meu filho. E ali a mulher dele descobriu tudo. E ela começou a andar atrás de mim, começou a querer saber onde eu morava e tudo. E um dia eu sentei com ela e contei toda a história para ela. E ela falou para mim assim, ó, eu sei que quem não presta é ele, você não é a primeira e não vai ser a última. E eu não vou largar dele. E ele fazia muita promessa que ia separar de mim e tal. Separar de mim não, separar dela. E com isso eu vi que ela também era uma vítima, uma sofredora. E nisso meu filho mais velho já estava com... ele já estava com... ia fazer 4 anos. Não, ele estava com 2 aninhos, meu filho mais velho. E o outro já tinha nascido, estava com meses, né? Aí eu me lembro que meu filho mais velho, eu acho que já estava para fazer 3 aninhos e o outro já ia fazer 1 ano. Eu peguei e larguei dele, tomei uma decisão, falei, eu não te quero mais. Eu tomei raiva dele, tomei ódio dele mesmo na época, eu tomei ódio dele, ódio. Por tudo que ele fez comigo, por todas as mentiras e por tudo que ele fazia com a mulher dele, com os filhos dele também. Ele tinha uma filha da minha idade, então eu tomei raiva mesmo dele e mandei ele sumir da minha vida e falei que não queria nunca mais ver ele na minha frente, a não ser para ele pagar a pensão dos filhos, que ele tinha registrado, né, e era dele. Aí fiquei nesse cômodo na casa dessa irmã dele. E ali eu fui repensar minha vida. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E nisso eu já estava com 19 anos, mas ainda menor de idade, porque maior idade era 21 naquela época. Quem é mais velho sabe disso. Então eu simplesmente fiquei ali naquela casa, naquele cômodo, com meus 2 filhos. E chega um dia que a irmã dele, que era a dona de lá, né, falou comigo assim, olha, Lucilene, eu vou pedir que você arrume um outro lugar para você ficar, porque eu vou montar aqui na minha casa um bordel. Vou montar um bar e vou trazer umas mulheres para cá e aqui vai ser uma casa de prostituição. E eu não posso ficar com você aqui dentro, que você é menor de idade, e seus filhos também. Você ainda passa, que você já é mãe e tudo, mas seus filhos não podem ficar aqui. E ela falou isso para mim e não me deu tempo, não. No outro dia, já começou a chegar freezer, cadeira, mesa, camas. E aí, no outro dia, já começou a chegar as mulheres. Chegou umas 4, 5 mulheres.
E quando passou-se uma semana, menos de uma semana, aquilo já estava funcionando comigo lá dentro e eu tinha que ir 5 horas da tarde, porque começava esse horário, o expediente deles, já trancar a porta do meu quarto e ficar trancado com meus filhos lá dentro até o outro dia. E ali eles caíam na farra, as mulheres falavam muita palavra de baixo calão, e os homens também, e bebiam, e aí tinha ali tudo que acontecia ali, todo mundo já sabe. E, e eu com meus filhos trancados dentro daquele quarto. E eu pacifiquei por isso, assim, umas 3 semanas dessa forma, sem saber o que fazer da minha vida. Não tinha telefone na época. Eu não tinha como nem ligar para minha mãe na época. E depois eu consegui, eu não sei como, não sei se foi pelo orelhão, eu consegui ligar para minha mãe e pedir ajuda a ela e falar a situação que eu estava. E aí minha mãe foi lá em Uberlândia, chegou lá, eu estava dentro desse bordel com meus 2 filhos, e minha mãe falou comigo que não podia me ajudar, que não podia fazer nada por mim naquele momento. E sugeriu até que eu desse meus filhos, né, para os outros, e eu não queria ficar sem meus filhos. E minha mãe pegou o ônibus e veio embora novamente, né? 22 horas de viagem. Minha mãe voltou para trás para casa dela e eu fiquei lá, dentro daquele bordel. E aí foi quando eu resolvi pedir ajuda no conselho tutelar da cidade. Liguei para o conselho tutelar, consegui, fui no orelhão e liguei. Naquela época tinha lista telefônica, né? Eu consegui na lista lá o número e fui e liguei para o conselho tutelar e expliquei toda a minha história para eles. Imediatamente eles foram bater lá com a Kombi. Eu lembro que foi 2 conselheiros, um casal. E eu lembro até do nome do conselheiro, ele chamava Lopes, e ele olhou para mim e ele falou assim, olha, se fosse outra pessoa que tivesse denunciado você, você ia perder seus filhos agora, imediatamente. Mas como foi você mesmo que ligou e pediu ajuda e reconheceu que aqui não era lugar para eles, a gente vai te dar uma oportunidade. A gente vai levar seus filhos para o orfanato e a gente vai dar para você 3 meses para você arrumar uma casa, colocar suas coisas dentro e pegar seus filhos de volta. Nesses 3 meses a gente não vai comunicar a juízo, a gente vai deixar o processo lá mesmo, interno, lá dentro mesmo. Eu achei que eles iam me ajudar, que eles iam me levar também, me ajudar, arrumar um lugar para mim, mas nada disso aconteceu. E eles me deixaram ali, colocaram meus filhos dentro daquela Kombi. Eu me lembro que meus filhos colocou as mãozinhas assim no vidro da Kombi, assim, e ali eles começaram a andar com aquela Kombi, eles gritando, mamãe, mamãe. E eu vendo aquela Kombi indo embora com meus filhos. E é uma parte assim que me dói muito até hoje. Eu assim, me sinto muito assim, triste quando eu lembro disso. Quero me segurar aqui para mim não, que eu quero contar. E eu me lembro que eles foram gritando, chorando, mas chorando mesmo. E eu fiquei em pé na porta daquele bordel, sem ter para onde ir, sem ninguém para me ajudar, sozinha. Eu e Deus ali, sozinha. Eu me lembro que eu entrei para dentro e eu fiquei desnorteada. E era como se tivesse tirado um pedaço de mim. Eu já não estava inteira ali mais. E ninguém se importava, ninguém estava nem aí. Ninguém estava, nem ligava. Eu lembro que eu saí para a rua, falei, eu vou bater em porta, vou ver se eu acho um serviço. Aí eu lembro que eu bati na casa de uma mulher, ela era professora. Aí eu contei para ela a história. Ela falou comigo assim, fica aqui na minha casa, você vai trabalhar para mim nesses 3 meses, você vai juntar e vai alugar a sua casa e vai colocar seus filhos dentro e vai pegar seus filhos de volta. Eu fui lá naquele bordel, peguei minhas coisas, levei para casa dela e comecei a trabalhar para ela. E ali, para mim, foi a solução naquele momento. Ela era professora, dava aula à noite. Porém, quando ela saía para dar aula à noite, aí ali o esposo dela me assediava. E eu sem saber o que fazer, porque eu não podia perder aquele emprego, aquela chance, aquela oportunidade. E eu não contei nada para ela, mas não fiquei com ele, mas ele me assediava toda noite, querendo, e eu não cedia. E não contei para ela por medo, porque ela ia me expulsar de lá. E acabou que venceu os 3 meses, ela me deu o dinheiro, eu já tinha em vista já uma casinha pequena, aluguei, paguei o aluguel, levei minhas coisas para lá, fiz uma compra. E no outro dia eu fui pro orfanato pegar meus filhos. Quando eu cheguei lá, veio um rapaz, me atendeu, falou comigo, contei a história. E nisso eu visitava meus filhos, 2 vezes por semana eu ia lá visitar eles. E todas as vezes que eu ia, eles ficavam chorando, querendo vir embora e eu não podia trazer. E aí foi quando ela
eles falou comigo que tinha trocado a diretoria e eles não estavam muito por dentro da história, enviou meus papéis para o fórum, e meus papéis já estavam com o juiz, já, papelada dos meus filhos. E aquilo para mim foi a morte. Eu falei, agora eu vou ficar sem meus filhos. Eles falou, olha, mas está lá na vara tal, na sala tal, ali você vai lá, talvez você consiga conversar com alguém lá, explicar. E eu me lembro que eu com pouco dinheiro, eu fui correndo para o fórum, fui a pé, fui correndo para o fórum daquela cidade lá, eu consegui achar a sala, e eu não bati na porta. Eu já coloquei a mão na maçaneta da porta, estava aberta, eu já entrei nessa sala e já caí de joelho no chão. Eu caí de joelho. E ali eu falei com Deus, falei, Deus, me ajuda aqui agora. Eu não conhecia Deus, eu não fui criada num lar cristão, eu não estava na presença do Senhor ainda. E aí eles se espantaram comigo lá no chão, tinha algumas pessoas na sala, tinha um juiz, promotor. E ali eles falaram para mim assim, ó, o que aconteceu? E eu contei minha história para eles de joelho, chorando. Não levantei, fiquei de joelho chorando e contando a minha história. Aí foi quando alguém se sensibilizou lá e mandou o escrivão fazer um alvará de entrega lá dos meus filhos, pegou nome, documento meu, tudo certinho, colocou lá e me entregou uma folha. E eu voltei para o orfanato, entreguei essa folha lá. E quando eu cheguei lá, que eu entreguei, aí eles falaram, isso aqui é a liberação dos seus filhos. Eu não sei como você conseguiu isso, porque isso aqui, para você conseguir, seria só com um advogado. E não dá para entender como você conseguiu. E eu falei, foi Deus que me ajudou. E aí eles me entregaram meus filhos, colocaram eles na Kombi, eu entrei com eles, foram levar na minha casa, lá eles olhou a casa tudo certinho, aprovou e deixou meus filhos comigo. E ali para mim foi a melhor coisa da minha vida. Foi ter meus filhos ali novamente comigo. Nossa, eu não queria mais perder meus filhos, nunca mais. E foi quando eu tive que ir fazer umas escolhas na minha vida, porque eu não tinha quem olhasse eles, eu não tinha ninguém, eu não tinha família ali. Então eu não queria mais perder meus filhos, e ainda menor de idade, estava perto dos 21, mas ainda não tinha 21. E foi quando eu levei o pai deles na justiça. O pai deles foi obrigado a pagar uma pensão, ele chegou aí preso, ficou uma semana preso, me deu os atrasados ali, só que a pensão não podia ficar no meu nome, porque eu tinha que depositar em conta, e eu era menor de idade, não podia abrir uma conta. E então alguém maior de idade tinha que abrir uma conta, essa pensão tinha que ir para a conta dessa pessoa, e essa pessoa passar para mim. E aí a única pessoa que eu achei foi minha mãe. Liguei de novo para ela, expliquei a história, ela tornou a embarcar no ônibus, foi lá em Uberlândia, foi na audiência que estava marcada, o juiz passou para o nome dela, eles abriram a conta para ela, passou tudo para o nome dela e falou com ela, falou, olha, todo mês quando a senhora receber, ela vai estar com alguma conta de alguém, a senhora vai depositar para ela. Minha mãe combinou tudo certinho ali com eles, porém, minha mãe não mandava. Todo mês minha mãe recebia e ela não mandava esse dinheiro para mim. E eu continuei passando necessidade lá com meus filhos. Eu ligava para ela todo mês, pedia, mas ela não mandava. Não sei por que razão. Minha mãe não mandava. E eu fiquei um bom tempo sem ir na casa da minha mãe. Aí depois eu consegui conversar com a minha mãe. Minha mãe, cheguei lá de surpresa e deixei meus filhos lá com ela. Não pedi para ela ficar, porque eu sabia que ela não ia ficar. E eu saí escondido e deixei os meninos lá e fui ver se eu conseguia trabalhar. Só que eu não conseguia ficar sem meus filhos também. E aí voltei para Uberlândia, deixei meus filhos na minha mãe um tempo. E aí lá eu não conseguia arrumar serviço. E aí foi quando eu fui obrigada, né, a me prostituir. Foi quando eu entrei na prostituição. E eu voltei para aquela casa onde eu estava. E ali eu comecei a me prostituir. Eu só queria ter alguma coisa para me dar para meus filhos. Eu só queria ficar com eles. E o pai já não pagava mais pensão, já tinha sumido, pagou 1 ano só. Nisso eu fiz 21 anos. Não, ainda não tinha feito 21 ainda, minto. Ele sumiu, saiu do emprego, foi embora, já não dava mais pensão. E nisso eu ali, naquele lugar, eu tinha um rapaz que eu namorava com ele, por fora, né, daquele lugar. E aí acabei engravidando desse rapaz. Foi quando veio a minha filha. E com 21 anos a minha filha nasceu. A minha filha caçula. Eu engravidei desse rapaz, mas eu ainda ficava lá, nesse lugar. Só que aí eu não morava lá mais. Eu já aluguei uma casinha do lado desse bordel. E ali eu trouxe meus filhos de volta para ficar comigo.
e grávida. E eu ia para lá à noite, né? Ficava lá, me prostituía, ganhava meu dinheiro e voltava para me sustentar meus filhos, porque eu não tinha uma outra opção. E acabou que ali dentro daquele lugar eu fui muito humilhada. Eu apanhei lá, passei a beber bebida alcoólica, fumar, cheguei a usar drogas, porém não fui adiante nas drogas, só bebia e fumava mesmo. E meus filhos ficavam à noite dormindo enquanto eu estava lá. E nisso a minha filha nasceu. Aí eu já tinha minha casinha do lado, né? Eu ganhei minha filha. Inclusive eu viajei, fui ganhar minha filha numa outra cidade, onde morava uma tia minha. Essa tia minha cuidou de mim. E depois eu voltei para Uberlândia, junto com meus filhos tudo comigo. E voltei para Uberlândia e lá eu comecei novamente, depois que acabou meu resguardo, eu ainda amamentando, fui para prostituição, porque eu precisava cuidar dos meus filhos. E eu não aceitava mais meus filhos ficarem em orfanato, em abrigo, nada. E eu lembro que um dia eu estava ali dentro daquele bordel e veio um moço e ele olhou para mim e viu que meu seio estava minando leite. E ele olhou e falou, mas que é isso? Aí eu expliquei para ele minha história. Aí eu lembro que ele tirou assim, um pacote de dinheiro do bolso e ele falou assim, aqui não é seu lugar não, vai embora daqui, vai cuidar da sua filha, vai amamentar a sua filha. E na mesma hora eu levantei e fui embora, realmente. Fui para casa. Mas era do lado ali. E um dia, eu ali, na porta ali, já não frequentava mais aquele lugar igual antes, mas estava lá na porta e chegou um moço. E esse moço começou a conversar comigo e tudo, eu comecei a me abrir com ele também comigo e tal. Aí falei que eu tinha 3 filhos, que eu morava ali do lado, né, daquele bordel. Aí ele pediu para eu entrar, conhecer meus filhos. E nisso, tava só minha filha, bebê ainda. E ele olhou para ela ali e ele apaixonou por ela. E ele falou comigo, fez uma proposta para mim. Com uma semana depois que a gente estava conversando, se conhecendo, ele fez uma proposta para mim. Ele falou assim, se eu não queria ir morar com ele, que ele tinha condição de me bancar e bancar meus filhos. E ali eu fui morar com ele e não... Ali passei a não passar mais tanta dificuldade, sair daquela vida e tal. Só que foi um outro erro que eu cometi, porque e nesse meio tempo ele registrou minha filha no nome dele, né? Minha filha não tinha sido registrada, ele registrou ela no nome dele como pai dela. E nisso, ele começou a maltratar muito meus filhos. Ele gostava muito da minha filha, mas os meninos ele não gostava. E ali já me afastou dele. Eu vivia ali com ele, mas vivia por viver. E minha filha só se apegando a ele cada vez mais. E nós dois brigávamos muito, nós não dava certo. A gente brigava de pancada mesmo, de um agredir o outro fisicamente. E ali a gente bebia muito também, eu bebia muito. Eu não respeitava ele, nem ele me respeitava. Ele gostava de outra pessoa, eu também gostava. E a gente viveu ali naquela guerra ali. Até que tinha uma pessoa ali naquela cidade, eu vou testar o nome deles aqui, porque eu pedi a permissão dela. Ela chama Marinha, e o esposo dela, pastor Sinomar. E tinha também esse casal que eles oravam por mim. Ela me convidava para ir à igreja, de vez em quando ela me convidava para ir à igreja. Eu agradeço muito e louvo muito a Deus pela vida dela, pela insistência dela. E ela foi uma pessoa que nunca me discriminou. Quando eu chegava na casa dela, talvez com minhas roupinhas curtinhas, tudo, ela me recebia bem, me abraçava. E sempre falando de Jesus para mim, falando para mim para a igreja. Depois Deus preparou uma outra também, que ia direto na minha porta, me chamar para ir para a igreja. O nome dela era Marli. Ela ia muito me chamar para ir para a igreja. Aí Deus preparou também um casal, que era o pastor Zielto e a pastor missionária Lucineide. Foi quando eu resolvi depois fazer uma viagem, e nessa viagem eu fui pegar o ônibus, e quando eu cheguei, o ônibus, ele já estava saindo na rodoviária, e aí eu pedi o motorista para me esperar, e subi, fui comprar minha passagem. E quando eu fui comprar a passagem, a moça do guichê, ela falou comigo assim, olha, pra que essa pressa, filha? E me chamou de filha. Falou, pra que essa pressa, filha? Vai no outro, daqui 15 minutos sai outro. E aí eu falei, então tá bom. Aí comprei a passagem pro outro ônibus, e desci as escadas e falei pro motorista que eu não ia mais naquele ônibus, não, que eu ia no outro. E ele olhou pra mim e fez assim, ó, falou que eu tava maluca, né? E foi quando eu entrei no outro ônibus, 15 minutos depois, e aquele ônibus saiu na frente. E foi quando a gente ali andando, já à noite,
o motorista parou na estrada. Quando ele parou, o ônibus que estava na frente, que é o que eu ia, tinha tombado. E estava eu e minha filha. E tinha tombado, e ali o povo no desespero, o motorista tinha se sobrevivido e estava lá na pista pedindo socorro, e o ônibus lá no meio de uma ribanceira caiu lá embaixo. Aí, quando eu desci do ônibus, que eu vi o motorista, eu conheci ele, aí eu perguntei a ele, o que aconteceu, motorista? Ele falou assim, eu dormi. E aí ele olhou para mim e falou, você foi esperta, não veio, né? E naquela hora ali eu não vi que era Deus que tinha me livrado. Aí quando eu cheguei na cidade, em Uberlândia novamente, eu procurei essa pastora, a pastora Marinha e o pastor Sinomar, né, que hoje em memória não está mais entre nós, mas foi um grande homem de Deus. E eu procurei ela e contei essa história para ela. E ela falou, você vai para a igreja hoje comigo e vai contar isso lá na igreja. E eu fui naquela noite com ela na igreja e lá eu contei. E quando no final o pastor perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu aceitei. Aceitei Jesus, levantei minha mão, eles orou por mim, e aquilo foi uma festa e tudo. Depois eu voltei para casa, né, junto com o pai da minha filha, do mesmo jeito, onde eu morava, com meus filhos. E não voltei mais na igreja, só fui lá aquele dia mesmo. E depois essa outra moça, essa outra mulher chamada Marli, ela começou a me chamar para ir para a igreja. Ela ia na minha porta, ela me chamava. E um dia eu resolvi ir numa célula dela. E lá eu cantei até um hino lá, mesmo não sendo crente. Foi uma glória de Deus que desceu lá e eu fiquei sem entender nada. Mas continuei ali, né? Não fui para a igreja ainda não. E eu lembro que eu separei do pai da minha filha, mas ele não me dava sossego, ele me perturbava o tempo todo, né? Que também hoje em memória, ele não está mais entre nós. Graças a Deus ele aceitou Jesus, partiu salvo, para a glória de Deus. E eu separei dele, ele não me dava sossego, não me dava paz. Eu me lembro que eu passando uma dificuldade com meus filhos, mas não queria pedir nada para ele, e o pai dos meus filhos sumido, não dava pensão mais, né, nesse meio tempo. E eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, ela começou a me levar para o centro de Macumba. Foi quando eu comecei a ir no Candomblé. E ela me levou nesse centro, e ela falou comigo assim, que essa pessoa ia resolver meu problema. E que ela ia me ajudar. E nisso, eu ainda gostava do pai da minha filha, do pai biológico da minha filha. E ela me levava foto minha, foto dele, falava que ia ajudar a gente. E eu acreditei, só que não era, né? Demônios não ajuda ninguém. E eu fui ali e ela conversou com a mulher lá, que era a dona do centro, né? Conversou com ela, explicou minha história, que queria que ela me ajudasse e tal. E ela falou, com 7 dias seu caso está resolvido. O pai do seu filho vai voltar, vai dar pensão, a pessoa que você gosta vai voltar para você, e aquele que te perturba, que te persegue, vai parar de te perseguir. Eu falei, então tá bom, né? Muito bom isso, gostei. Não conhecia Jesus, não conhecia nada. Aí peguei e voltei para casa. Com 7 dias, aquela mulher bate na minha porta e fala assim, Lucilene, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Você acredita que a mulher do centro morreu? Eu falei, morreu hoje. Eu falei, meu Deus. Ela falou, mas tem um outro centro, eu vou te levar no outro, o outro vai te ajudar. Me levou num outro centro. Aí eu fui no outro. Chegou lá nesse outro centro, ela entrou pra dentro, um homem com uma salinha lá, e eles ficaram lá um tempão lá dentro, e eu esperando na outra sala. Aí quando eles voltou, ela falou, ele vai resolver seu problema, vai estar tudo resolvido daqui 7 dias, tá tudo resolvido. Você vai conseguir resolver a pensão do seu filho, vai conseguir a pessoa amada de volta e tal. Aí, quando se passou 7 dias novamente, ela chega na minha porta, Lucilene, você acredita que o moço lá do centro, que eu não quero falar o nome dele aqui, né? Você acredita que ele morreu? Eu falei, morreu? Eu falei, meu Deus do céu, cocei a cabeça assim. Falei, então, qual vai ser o próximo que nós vamos, né, eliminar? Ainda falei desse jeito com ela, brincando. Aí foi quando ela me levou num outro, e ela falou, esse é da pesada. Esse, eles começam o trabalho meia-noite, porque é um trabalho mais pesado, e o trabalho é feito na fazenda, não faz na casa dele, porque é muito pesado, tem que ser na fazenda. Falei, vamos embora, e a gente foi para essa fazenda. Quando chegamos lá, tinha já uma turma de pessoas lá, umas mulheres, entrei para dentro dessa sala, desse salão com essa minha amiga, né, e fui, e sentei ali, e ali o pai de santo, né, invocou o guia dele, né, o guia dele, o Exu que eles falam, e o guia veio, e veio com uma voz terrível, uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida.
E de repente eles colocou uma bacia assim de pólvora no chão, colocou uma galinha preta lá e partiu aquilo, botou fogo, fez lá um negócio lá. E eu só olhando. E de repente, aquele pai de santo, ele olha pra mim e ele fala assim: você não acredita em mim, né? Aí eu falei assim: eu não acredito mesmo não. Mas não era ele, era o guia falando na boca dele. Aí ele falou assim: porque você não me pertence. Você pertence ao homem lá de cima. Você não é minha, você é do homem de branco. E eu peço a você que se retira daqui agora. Foi quando eles me pegou pelo braço e me colocou para fora do centro. Ou seja, eu fui literalmente expulsa do centro de Macumba, de Candomblé. Fui expulsa de lá. E foi quando eu voltei para a cidade, aí foi quando eu falei: já que eu sou do homem de branco, do homem lá de cima, então eu tenho que ir para a igreja, né? Aí procurei uma igreja, comecei a ir nessa igreja, mas assim, aquelas idas, ia. Aí daqui a pouco eu já ia em outra igreja, daqui a pouco eu já estava em outra, só visitando mesmo. E comecei a falar com Deus, que eu queria, se ele existisse mesmo e ele tivesse um plano na minha vida, eu queria que ele me mostrasse um lugar e que ele me ajudasse. E eu queria mudar de vida. Falei para ele que eu já estava cansada e que eu não aguentava mais aquela vida. E nisso voltei novamente para o pai da minha filha, que era o que a gente não dava certo. Eu sofrendo, com dificuldade, sem dinheiro para pagar aluguel, passando fome, voltei com ele novamente. E no que eu voltei com ele, e aquelas mulheres insistindo, a pastora Marinha, né, insistindo comigo, ela sempre insistiu comigo, sempre me ajudou em oração. É uma mulher que eu amo muito, uma guerreira de Deus e que nunca vou esquecer. Tenho contato com ela até hoje, é uma bênção de Deus. Continua morando em Uberlândia com as filhas, né? E eu quero dizer para você, pastora Marinha, que você foi um anjo do Senhor na minha vida. Você é uma mulher que eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. E também para a irmã Marli, eu nunca vou esquecer o que ela fez também por mim, que ela insistia, ela ia na minha porta. Também o pastor Ezielto, com a missionária Lucineide, que me ajudou muito, muito, que foi o casal que me batizou, né? Mas vou contar aqui como foi. Ali eu fui, né? Estava visitando ali as igrejas e voltei para o pai da minha filha novamente e visitando. E nisso eu já estava com uma depressão profunda e eu não sabia que eu estava com depressão. Eu comecei a sentir os sintomas, eu já estava mesmo assim num estágio avançado da depressão. E foi quando estava perto de eu ir de eu aceitar mesmo Jesus, foi quando o diabo começou a falar no meu ouvido, eu comecei a ouvir vozes. Ele dizia para mim que eu não prestava, que eu não valia nada, que ninguém gostava de mim, que nem minha família gostava de mim, que eu era a pior pessoa do mundo, que eu era um estorvo na vida dos meus filhos, que eu tinha que tirar minha própria vida e largar meus filhos, ser feliz com outra pessoa, com alguém que fosse criar eles de verdade, que eu não era uma boa mãe, que eu não prestava, que eu vivia nos botecos bebendo, que eu fumava, tudo isso eu fazia mesmo, né? E já tinha vindo da vida da prostituição. E foi quando eu ouvi essas vozes, eu ouvia, e foi quando eu tentei tirar minha própria vida. Aí foi quando eu tentei o suicídio pela primeira vez. Fui para o hospital. Eu fiquei assim, muito naquelas idas e voltas para a igreja e não firmava. E aí eu fui para o hospital, o médico falou que eu não ia sobreviver, mas por um milagre de Deus eu sobrevivi, né? E fui carregada para o hospital. O que eu lembro daí para frente foi o que me contaram. Eu não lembro, até hoje eu não consigo lembrar como tudo aconteceu. Parece que deu um apagão assim na minha memória. E aí fiquei bem, né? Graças a Deus sobrevivi e continuei. Não fui para a igreja, não... E aí aquelas vozes continuavam, eu continuava ouvindo vozes. Foi quando eu comecei novamente, tentei novamente um outro suicídio. Fui para o hospital novamente, quase morri, fiquei na UTI. E não, graças a Deus, o Senhor me livrou novamente, porque Ele tinha uma obra na minha vida. E nisso, aquelas mulheres, né, a pastora Marinha orando por mim, a irmã Marli sempre batendo na minha porta, me chamando para ir para os retiros. Ela pagava o retiro para mim, eu não ia. Eu escondia dela, eu corria dela. Eu não, assim, porque eu não queria ir para a igreja, eu lutava. E mesmo com tudo isso, e eu cheguei a pesar 45 quilos na depressão. Aí quando falaram que eu estava doente, saiu muita conversa que eu estava doente, mas eu estava só mesmo com a depressão. E eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém. Eu morava muito longe de todo mundo. E esse período da depressão na minha vida foi um período sombrio, foi um período triste da minha vida, foi um período terrível da minha vida.
que eu não desejo para ninguém. Por isso que hoje eu luto pelas pessoas que têm depressão, ansiedade, né? Fiz o curso de terapeuta, sou terapeuta da TRG, atendo mulheres, gosto de trabalhar com mulheres, dou palestra para mulheres, né? Em eventos e cultos de mulheres, porque eu sei o que uma pessoa com depressão passa, porque eu passei. E as pessoas não acreditam, falam que você está com frescura, que você não tem nada, que você tá com pirraça. E não é, gente. Depressão é uma doença terrível. E ela é uma doença na alma, ela é uma doença no corpo, ela é uma doença espiritual, mas também uma doença física. Ela precisa ser tratada. A pessoa com depressão precisa procurar um médico também. Não é só na parte espiritual, precisa cuidar da parte espiritual e da parte física, da emocional, com um profissional que entende do assunto. E nada disso eu não tinha ninguém para me orientar, para me ajudar. E só sofrendo, e foi quando eu comecei, né, ia visitar as igrejas, continuava visitando. Eu acho que isso me ajudou, porque as pessoas oravam por mim, né, e eu me levantava. E foi quando, logo em seguida, meu filho deu uma doença chamada osteomielite. Vocês podem investigar aí essa doença, quando ela não mata, ela deixa sequela. E foi quando eu descobri que meu filho tinha essa doença. O médico falou que ele tinha que ficar internado 6 meses para tratamento, porque eles demoraram 15 dias para descobrir o que ele tinha. E eu me lembro que foi aí que eu ainda estava com o pai da minha filha, morando com ele aos trancos e barrancos, de vez em quando ia na igreja visitar, e foi quando eu ali dentro do hospital em Uberlândia, dentro da medicina de Uberlândia, lá dentro tinha uma capelinha, qualquer pessoa podia entrar e orar e rezar, e eu não sabia orar, não sabia rezar direito, eu não tinha muito contato, né, com Deus assim, direto. E foi quando eu entrei para dentro dessa sala. E nesse dia meu filho ia para cirurgia, ele deu osteomielite assim na cavícula, nesse osso da cavícula, é uma doença que dá no osso, que ela vai desfarelando o osso, né? E ele entrou para cirurgia e eu entrei para dentro da sala dessa capelinha e dobrei meu joelho, lembro como se fosse ontem, e falei com Deus. Falei: Deus, eu não sei falar com o Senhor, eu não sei como pedir isso pro Senhor, eu não sei como orar, mas eu quero fazer um voto com o Senhor. Eu quero fazer uma promessa. Na época eu falei promessa, eu não sabia ainda sobre votos, tal. Eu falei: eu quero fazer uma promessa pro Senhor. Se o Senhor curar meu filho dessa doença maldita, que é pior que um câncer, eu prometo pro Senhor que quando eu sair daqui eu vou para a presença do Senhor e vou levar meu filho e vou acabar de criar meus filhos na presença do Senhor. E nisso meu filho tinha o quê? Uns 7 anos, 7 para 8 anos. Ele até perdeu 1 ano de escola. E minha filha era pequenininha ainda, meu outro filho mais novo também. E eu me lembro que meu filho mais novo e minha filha ficou com uma mulher olhando para mim. Eles deixaram meu filho pisar no prego, aí teve que internar ele junto com o outro. Eu fiquei cuidando dos dois ali no hospital, uns dias até ele melhorar, e depois levou ele para casa e o outro continuou no hospital. Enfim, meu filho saiu da cirurgia e a médica falou que ele ia ter que fazer um tratamento mais ou menos de 6 meses, e meu filho ficou apenas 30 dias internado. E nesses 30 dias meu filho foi curado. Deus curou meu filho. Meu filho nunca mais teve essa doença. Hoje ele tem 31 anos de idade. Vai fazer 31 agora, mês que vem, mês de setembro. Né? Porque hoje nós estamos no mês de agosto, né, de 2024. Ele faz agora, no mês de setembro de 2024, 31 anos. E ele nunca mais teve essa doença. E o médico falou que ele ia ficar com sequela. E ele não tem sequela nenhuma. Para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, quando eu saí com ele do hospital, comecei a ir para a igreja. Aí comecei a ir numa certa denominação, fiquei ali uns 3 meses. Aí um dia eu tive um sonho, e aí eu senti que não era ali. Aí depois eu fiquei visitando outras igrejas, e um dia Deus me deu uma visão. Eu nem sabia o que era ainda direito, mas Deus me deu, pela misericórdia dele, uma visão de uma certa denominação que eu estava, e não era lá o meu lugar. E eu tornei sair de lá. E sempre uma mulher lá na minha casa, perguntar se eu queria aceitar Jesus. Eu falava que eu já estava indo para a igreja e ela não via que Cristo já era em mim. E aí, quando foi um dia, eu fui para a Assembleia de Deus, fui num culto da Assembleia de Deus. E lá, quando eu cheguei, que eu olhei o círculo de oração naquela igreja, eu olhei para aquelas irmãs e eu vi aquelas irmãs tão bonitas, tão diferentes. E eu disse para Deus, eu falei: Deus, eu quero ser igual àquelas irmãs. E parece que o céu naquele dia falou: amém. E ali eu aceitei Jesus, novamente. E foi na igreja do pastor, na época era pastor Ezielto, missionária Lucineide, que estava
nessa igreja. E um casal que me acolheu, que me abraçou, que me ajudou muito nessa igreja. E foi quando eu comecei assim a cantar, né, em casa. Eu cantava e eu via que a minha voz era diferente. Falei, eu vou cantar na igreja. Comecei a ensaiar uns louvores em casa. E nisso eu estava ainda com o pai da minha filha e ele, inclusive no período, né, da doença do meu filho, ele me ajudou muito, né? Tenho que frisar isso aqui. E nisso eu comecei a ensaiar uns hinos em casa e cantar no playback em casa. Era CD na época. E ele me criticava, falava que minha voz era feia, que não sabe o que aquele povo na igreja viu em mim, que não sei o que. Ele não ia de jeito nenhum. E eu continuei indo para a igreja. E ali eu comecei a ter sede de Deus, comecei a ter sede de cantar, de louvar. E foi quando eu descobri que o Senhor tinha me dado esse dom de louvor. E comecei a pedir oportunidade na igreja, comecei a cantar. E no que eu cantei nesse dia na igreja, a glória de Deus desceu na casa. E foi assim uma coisa linda, maravilhosa. Foi quando Deus mostrou para o pastor Isielto que ele tinha uma obra na minha vida. E aí começou também a vir os levantes, né? As retaliação. Mas eu continuei ali firme. Eu lembro que o pastor Isielto, mas a missionária Lucineide, eles iam para a igreja de madrugada a orar por mim e depois ia para o trabalho. E eu comecei a me envolver com a obra de Deus. E comecei a me envolver, e eu cantava, e aquilo para mim, nossa, era muito bom. Eu sentia uma presença de Deus grande quando eu cantava. E foi quando, logo, acho que 6 meses depois, eu pedi para ser batizada. E aí o pastor falou assim, quem sou eu para te negar o batismo? Nós não vamos ter batismo agora, mas a gente vai preparar o seu batismo. E aí apareceu uma outra mulher que queria ser batizada também. Aí ele preparou tudo, arrumou. E eu lembro que eu era de mal de 3 pessoas, né, antes do meu batismo. Eu senti, Deus falou comigo. E eu fui até essas 3 pessoas, me consertei, pedi perdão para elas. E aí chegou o dia do meu batismo. E nisso meus filhos já estavam grandinhos, grande já, né? Já estava grande. E eles foram no meu batismo. E nós fomos no Rio, e lá eles me batizou. Ali foi, ao todo, umas 7 pessoas. Mas foi lindo, foi assim uma glória de Deus, uma presença. E eu me batizei. E ali foi quando eu falei com Deus, falei, Deus, eu não quero mais essa vida que eu tenho mais, porque agora eu batizei, eu não posso mais ficar morando junto, e se o Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor, porque eu preciso mudar, eu preciso caçar um lugar para mim, porque eu não posso mais agora ter relação sexual, porque agora eu estou em comunhão, e eu estava muito empolgada. Foi quando Deus usou uma pessoa num culto para falar comigo, que essa pessoa não era de lá da igreja, ela não sabia de nada da minha vida, ela não sabia dessa minha conversa com Deus. E ela falou comigo assim, Deus manda te dizer para você pegar a sua mudança e mudar e ir embora, porque Ele tem para você preparado coisas grandes. Você será uma missionária na presença dEle, você vai ser levada a muitos lugares. No outro dia, eu aluguei uma casa e fui morar sozinha com os meus 3 filhos e continuei na presença do Senhor. E graças a Deus o Senhor foi trabalhando na minha vida e eu fui permanecendo na presença. Eu entrei em comunhão, aí participei da minha primeira ceia, fui batizada com o Espírito Santo logo em seguida, né? E continuei louvando o nome do Senhor. Ali eu comecei a ensaiar vários louvores e eu cantava mesmo em todos os cultos. O Senhor operava, eu tinha oportunidade e quando eu cantava, eu lembro que a igreja enchia do poder de Deus, as pessoas falavam em mistério, era choro, via muitas pessoas chorando, os pastores chorando em cima do púlpito. E assim, era uma coisa muito linda mesmo, muito lindo o que aconteceu ali nos meus primeiros passos na presença do Senhor. E era assim, eu comecei a receber convites para cantar em outras igrejas, e o meu pastor me liberava, então eu cantava em várias igrejas, ali em Uberlândia, cantei em várias igrejas, e foi assim uma coisa assim muito linda mesmo, muito maravilhosa, que Deus foi fazendo ali na minha vida e recebendo profecia. Deus usava pessoas para falar para mim, olha, eu tenho um mistério com você também na palavra, não é só no louvor. E eu não entendia nada de Bíblia, até então não lia a Bíblia ainda, eu só cantava, né? Eu só louvava o nome do Senhor e não lia a Bíblia, não tinha assim aquela intimidade com Deus de orar, e meu negócio era cantar. Mas o Senhor foi a forma que o Senhor foi trabalhando na minha vida. E eu assim peguei um amor pelo louvor, por louvar a Deus, e aquilo para mim passou a ser tudo na minha vida, passou a ser muito importante para mim. E eu recebi às vezes críticas, né?
e tal, assim, vinha retaliação do inimigo, só que eu estava tão envolvida com a obra do Senhor, e o Senhor estava trabalhando de uma maneira tão sobrenatural na minha vida, que eu não me importava com crítica, eu não me importava com retaliação, com nada, eu só queria louvar o nome do Senhor, e a palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores, né? E eu louvava de coração, com a minha alma, e o Senhor operava ali na igreja, quando eu abria minha boca para louvar, e eu me lembro que passou-se um tempo, assim, acho que uns 6 meses depois do meu batismo, o pastor Ezielto saiu dessa igreja, mas a missionária Lucineide foi tomar conta de outra igreja e ficou no lugar deles um pastor Francisco e sua esposa. E eu me lembro que o pastor Francisco deu continuidade na obra que o pastor Ezielto estava fazendo, inclusive em me ajudar. Ele me visitava sempre com a esposa dele e uma filha, eles tinham uma filha. E eles me visitavam, ele ia atrás, às vezes quando eu faltava culto, eles estavam lá me visitando, e eles me ajudou muito em oração. Eu agradeço a Deus e louvo muito a Deus pela vida do pastor Francisco, né, que depois de um tempo distanciou dos caminhos do Senhor, mas depois de alguns anos eu fiquei sabendo que ele voltou. Eu nunca deixei de orar por ele. Se o Senhor, pastor Francisco, ouvir esse vídeo, saiba que eu sempre oro pela vida do Senhor. E eu sou grata a Deus pela vida do Senhor também, que me ajudou muito nos meus primeiros passos na presença do Senhor, né, no início da minha caminhada ali. E eu me lembro que o pastor Francisco, ele me colocou como regente do círculo de oração. E eu era nova ainda, né? Tinha meus 3 filhos, mas ainda era nova. E eles perguntou se eu queria ficar nos jovens. Eu falei, não, eu quero ir para o círculo de oração. E aí eu fui para o círculo de oração e ele me colocou como regente do círculo de oração. E nesse período que ele me colocou como regente, eu me lembro que 2 irmãs se levantou contra mim. E essas irmãs saíram da igreja. Eu não sabia por que elas tinham saído. Elas se levantaram, mas falaram tudo assim pelas minhas costas. Conversaram lá com o pastor, eu não fiquei sabendo de nada. Depois eu fiquei sabendo que o pastor pediu para a igreja não comentar nada comigo, porque eu era nova convertida, estava ali muito envolvida com a obra, para não me entristecer. Então até nisso eles tiveram cuidado comigo, até nisso eles cuidaram de mim, né? E eu me lembro que elas 2 saíram da igreja, saiu do grupo, do círculo de oração, e eu nem percebi que era por minha causa, nem percebi. E ali eu me empolguei mesmo, trabalhando com o círculo de oração, o Senhor foi me dando estratégia, e eu mudei o círculo de oração até de lugar, mudei as cadeiras de lugar, coloquei placa, nome ali. Eu fui trabalhando com as irmãs bem mais velhas do que eu, mas elas, sabe, me ajudou ali, se envolveu comigo ali, e a gente orava e tinha a dirigente, né, e eu a regente. Então eu ficava por conta dos louvores, por conta de escolher hinos, por conta de tirar cópias, de ensaiar elas para aprender o hino e tal, e eu fazia isso com muita excelência, eu amava, e amo até hoje, né, até hoje. De lá para cá eu nunca saí do círculo de oração. E aí, o que aconteceu? Eu continuei a obra normalmente. Aí lá, belo dia, eu estava na porta da minha casa, chega uma daquelas irmãs que tinha saído da igreja, que eu não sabia porquê, nem sabia o motivo, ninguém da igreja me contou. E ela parou assim, ela veio de bicicleta, parou na minha porta, e ela disse para mim assim, oi, irmã Lucilene, eu queria falar com você. Eu falei, sim. Aí ela falou assim, eu queria te pedir perdão. Eu falei, me pedir perdão? Por quê? A senhora nunca me fez nada, irmã, eu acho que a senhora está enganada. Aí ela falou assim, não, fez sim. Eu falei, mas fez não, irmã? Ela fez. Ela falou, eu queria te pedir perdão. Aí ela falou, ninguém da igreja te contou nada, não? Eu falei, não. Ela falou, ninguém falou nada com você? Eu falei, não tô sabendo de nada. Ela falou assim, minha irmã, quando você foi para a igreja, depois de um tempo que o pastor te deu o cargo do círculo de oração, te deu a regência do círculo de oração, eu logo depois saí da igreja, lembra? Eu falei, lembro, isso aí eu lembro. Aí ela falou assim, pois é, eu saí da igreja por sua causa, porque eu não aceitei o pastor te dar aquele cargo, porque eu olhei para ele e falei para ele que não era justo você que chegou na igreja agora, tinha pouco tempo, receber aquele cargo, e eu estava lá há 10 anos e nunca recebi aquele cargo, então eu não aceitei. E aí a outra irmã também que tomou as minhas dores, que também não aceitou, e nós 2 resolvemos e saímos da igreja. Porém, o Senhor cobrou de mim duramente por essa minha rebeldia, ela falou comigo. E aconteceu coisas muito ruins comigo. E então eu estou aqui te pedindo perdão. Quero que você me perdoe em nome de Jesus. Por eu ter feito o que fiz, por eu ter falado mal de você nas suas costas, por eu ter te julgado. E eu quero dizer para você que eu estou voltando para a igreja. Aí eu falei, minha irmã,
tá perdoado em nome de Jesus. Nem tem mágoa de você, porque até então eu nem sabia. Então, tá perdoado em nome de Jesus, e a partir de hoje você pode ficar tranquila e voltar à sua comunhão com Deus, que depender de mim, você tá perdoado. Aí ela voltou para a igreja, voltou para o círculo de oração, e eu continuei na regência do círculo de oração. Eu tinha convites para louvar em outras igrejas, eu ensaiava aquelas irmãs, e sempre que o círculo de oração levantava para louvar a Deus, a glória do Senhor descia na casa. Era manifesta a glória dele, aleluia. Eu lembro assim, eu sinto a presença do Senhor. E era uma glória inexplicável. E eu continuei ali, firme na presença do Senhor. E até que fiquei, eu acho que mais ou menos 2 anos lá ainda. E creio que a pastora Marinha, a irmã Marli, aquelas irmãs tudo continuam orando por mim. E aí quando eu encontrava as pessoas na rua, elas falavam para mim assim, nossa, você mudou? Você é crente? Eu falava, sou. E uns acreditavam, outros não. E eu me lembro que eu um dia falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor me coloque do jeito que o Senhor quer. Eu não quero mais ser do jeito que eu quero ser do jeito que o Senhor quer. E me entreguei assim para Deus completamente. E foi quando o Senhor começou a me mudar, a fazer as mudanças na minha vida. E eu mudou minhas vestes. Não estou aqui falando de vestes, não estou falando que veste salva, estou falando do que o Espírito Santo fez na minha vida. Ele mudou as minhas vestes. Até porque, como eu me vestia, eu não podia continuar na presença do Senhor com umas vestes daquela. Porque veste não salva, mas quem é salvo sabe se vestir, não é isso? Então foi isso que o Espírito Santo fez comigo. Ele mudou as minhas vestes, ele mudou meu comportamento, ele mudou. Assim, a mudança foi feita de dentro para fora. Que o Senhor foi colocando desejo no meu coração de mudança. E se eu disser para você que teve algum dia que algum pastor sentou diante de mim e falou para mim, olha, irmã Lucilene, a senhora precisa mudar nisso e nisso, nunca, nunca. Ele só me incentivava a ler a Bíblia, participar do culto de ensino, da escola bíblica dominical, e o resto o Espírito Santo fazia. Deus falava comigo. E foi assim uma transformação, uma mudança, que eu lembro que 2 anos para frente eu já era completamente transformada. O Senhor já tinha feito uma obra maravilhosa na minha vida. Claro que eu ainda estou em processo até hoje, porque ninguém é perfeito, e a gente erra e acerta, e vai sendo moldada, né? O processo de regeneração, ele é gradativo na nossa vida, não acontece de uma noite para o dia, mas foi incrível o que Deus fez ali na minha vida. Eu me lembro que um dia eu amanheci como se tivesse um caroço na minha garganta, e esse caroço ele entupiu a minha voz. Eu conseguia falar normal, mas eu não conseguia cantar. Eu ensaiei os louvores, quando eu ia cantar na igreja, eu não conseguia nem terminar direito o louvor. E aquele negócio foi incomodando, e eu tomei tanto tipo de remédio e nada resolveu. E quando foi um dia, eu até estava enjeitando já oportunidades, porque eu não podia cantar, eu não aguentava. E aquele negócio me empatando, me impedindo aqui na minha garganta. Quando foi um dia, já tinha ido no médico, já tinha ido no farmacêutico e nada. E aí quando foi um dia eu fui deitar. E eu sentei na beirada da minha cama. E eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei o que tem na minha garganta. A única coisa que eu sei é que eu não estou conseguindo louvar o teu nome. E eu falei para ele assim, bem assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei com ele assim, olha, se for para eu ficar nessa terra, sem poder louvar o nome do Senhor, sem poder usar a minha voz para louvar o teu nome, para te adorar, para te exaltar, para pregar a tua palavra, então o Senhor pode me preparar e me levar embora. Porque eu não faz sentido mais para mim ficar aqui e não poder louvar o teu nome. Fiz essa oração e deitei. Gente, quando eu deitei, questão de minutos, eu vi meu quarto foi tomado por uma luz muito forte. Uma luz branca. Era como um raio de sol, mas era branco. Branco que eu não sei explicar de tão branco que era. Aquilo ofuscou tudo assim dentro do meu quarto, minhas vistas, porque era muito branco. E uma voz, e era do próprio Deus. Essa voz dizia para mim assim, levanta agora e coloca tudo para fora o que está na sua garganta. E eu lembro que foi uma visão, porque eu fui tomada ali. E eu levantei. Eu lembro que eu levantei ali assim e comecei a colocar tudo para fora o que estava na minha garganta, naquela visão. E eu vomitava, e saía muita coisa nojenta da minha garganta, e foi saindo coisa de dentro de mim, foi saindo aquela sujeira toda de dentro de mim, eu fiquei limpa.
E eu deitei e dormi de novo, isso tudo na visão. Quando foi no outro dia de manhã, quando eu acordei, que eu levantei, eu estava completamente curada para a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na terra. Gente, Deus é maravilhoso, o Senhor, Ele faz milagre. O Senhor, ele é perfeito. E se Ele tem um plano na sua vida, se Ele tem uma obra na sua vida, pode ter certeza que essa obra vai se cumprir para a glória do nome dEle, para que Ele seja glorificado e exaltado na terra e nos céus. E aí, eu fui curada. Voltei a cantar normalmente, como eu cantava. E foi quando Deus usou uma pessoa e disse para mim assim, lá na igreja, que Ele ia me tirar daquela terra, ali, daquela cidade, e ia me levar para uma terra distante, para um lugar distante, porque Ele tinha uma obra comigo, no meio dos meus parentes, da minha parentela e tal. E foi quando eu fui trazida para a casa da minha mãe, para a terra da minha mãe, onde minha mãe morava. Depois desses anos todos, desse reboliço todo que Deus fez. Cheguei na casa da minha mãe pela primeira vez crente. Minha mãe não tinha me visto crente ainda. Ela notou que eu estava diferente. Minha irmã também chegou lá na mesma semana e ela também notou que eu estava diferente. Aí cantei um hino lá na minha mãe. Peguei meus filhos, né? E o diabo, ele tentou me impedir até na última hora de sair daquela cidade para eu não vir para cá, para onde a minha mãe morava, para impedir a obra de Deus, mas ele não conseguiu, porque ele é um derrotado. E ele só faz o que Deus permite. E aí, eu fui para casa da minha mãe, e ali na casa da minha mãe, ali eu andei, preguei um tempo para minha mãe. Aí depois fui para outra cidade, que era onde meu avô morava. Preguei na casa do meu avô. Aí fui para uma outra cidade, chamada Icuporanga. E fui na casa de uma tia minha, num lugar que chamava Assentamento Mirage. E nesse lugar aí foi quando eu conheci a pessoa que eu casei com ele, né, na época. Eu conheci essa pessoa e eu ganhei essa pessoa para Jesus. Essa pessoa não era crente. Eu ganhei essa pessoa para Jesus. Essa pessoa foi para a igreja. Ele aceitou Jesus. E Deus começou a usar ele de uma forma tão poderosa. E foi quando a gente, né, casamos. A gente casou. Inclusive a gente casou, nem foi lá onde ele morava, já foi em outra cidade que chamava Nova Venécia. Foi aonde eu me casei. Quem fez o meu casamento eu casei na igreja chamada Brasil para Cristo. Aí eu já não estava mais na Assembleia, eu estava nessa igreja e casei lá nessa igreja. Fiquei por quase 2 anos lá, meu esposo foi batizado lá também. E lá também me deram o círculo de oração para cuidar. E eu fiquei, eu acho que uns quase 2 anos nessa igreja com meu esposo e cuidando do círculo de oração. E o meu casamento foi assim um pouco meio conturbado, a família não queria muito, não aceitou muito o meu casamento, eu sempre passando por luta, por dificuldade. Aí depois, isso tudo, meus filhos ainda estavam comigo ainda. O Ângelo, o Lucas, a Ingrid ainda estavam comigo, e eles só crescendo, crescendo. Aí teve um tempo que a gente voltou para Icoporanga novamente, para o assentamento Mirage, e Deus já nos levou para uma outra igreja lá. E nisso meu filho mais velho, foi quando ele resolveu não vir mais com a gente. Ele ficou em Nova Venécia estudando, e ele passou por muita luta sozinho lá em Nova Venécia, mas Deus, como tem um plano na vida dele, Deus ajudou ele, e eu ajudando ele de longe, da maneira que eu podia, eu ajudava. E fui para essa outra igreja, lá nesse assentamento Mirage, já casada, e nós fomos, meu esposo já era levantado a diácono, e nós fomos congregar ali, e ali foi mais uma prova na minha vida, uma prova muito grande. Eu passei lá, o Senhor me colocou como dirigente do círculo de oração, e houve muitos levantes contra mim. De cara saiu 4 irmãs do círculo de oração, e essas não fizeram questão de ser discreta, elas falaram mesmo escancarado, estava saindo por minha causa mesmo, mas eu continuei, perseverei no círculo de oração. Quando eu fui para lá, essa igreja ela não tinha escola bíblica dominical. Nós implantamos a escola bíblica dominical lá. O culto de ensino também, a gente implantou o culto de ensino. Para a glória de Deus, até hoje tem lá o culto de ensino e a igreja, né? O pastor da igreja gostava muito da gente, a esposa. Mas houve um levante muito grande contra nós, contra a nossa vida lá, contra a minha vida por estar no círculo de oração. Eu ia muito para o monte, eu ia muito para as orações da madrugada, consagração na igreja de 21 dias de oração. E minha vida era orar, porque a perseguição era grande, a luta era grande, a prova era grande. Mas o Senhor falava comigo, tem eu uma obra contigo nesse lugar, e assim que ela terminar, eu vou te tirar daí.
E o Senhor sempre falando isso, e eu perseverei junto com meu esposo na presença. E a gente estava morando na terra dos pais dele. A gente estava morando na terra dos pais dele. Essa terra, ela estava lá abandonada. Ninguém queria cuidar. Não tinha água encanada, não tinha energia quando a gente chegou lá. A gente morou nessa casa lá 6 meses sem energia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar as contas. E aí ele foi trabalhando, trabalhando, e Deus entrou com as providências. A gente conseguiu pagar as contas de energia. Eles ligaram a energia na casa. Aí ele foi trabalhando e fez um projeto lá e conseguiu colocar irrigação na terra. Conseguiu abrir um poço na terra. Conseguiu encanar água para casa. Conseguiu colocar irrigação na terra. Fez uma lavoura de café, plantou. E cuidando da terra, ganhamos 2 vacas a meia, e a vaca já estava, né, já tinha bezerro, e o bezerro já era da gente, e assim a gente estava prosperando ali. Foi quando um irmão do meu esposo, ele começou a colocar na cabeça dos pais dele que a gente queria tomar a terra deles, que a gente ia tomar a terra deles, porque a gente estava trabalhando lá em cima, estava prosperando, estava cultivando. Ele foi lá e viu, ele mesmo buscava leite para o filho dele lá, né? A gente dava o leite. E meu esposo não tinha intenção nenhuma de tomar a terra de ninguém. Ele era crente, ele tinha amor por Deus, e ele tinha um amor tão grande pela família dele, pelas irmãs. E ele falava comigo sempre, ele falava, olha, amor, eu quero prosperar aqui porque eu quero ajudar minhas irmãs, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar meu pai, e eu quero tirar nosso sustento daqui. E ele era muito trabalhador, ele gostava muito de trabalhar ali na lavoura, cultivando ali na roça. E servindo a Deus, a gente não faltava um culto, a gente não estava sempre ali firme. E esse irmão dele começou a colocar na cabeça dos pais que a gente queria tomar a terra deles, e eles estavam morando em Vitória, no Espírito Santo. E aí eles resolveram vir embora para a roça. E quando ele já chegou com tudo planejado para tirar a gente da terra. E a gente não fazia ideia que ele tinha esse plano, que ele queria fazer isso. Mas alguém alertou a gente. Teve uma pessoa que chegou e falou para a gente, falou, eu conheço fulano, e ele veio embora para cá para tirar vocês de cima da terra. E a gente continuou numa boa. Aí um dia ele chegou lá na terra, e ele mais meu esposo um dia começou a discutir, ele falou com meu esposo estava achando que era dono da terra, que aquela terra não era só dele. E meu esposo falou, não, a terra não é só minha mesmo não, essa terra aqui é do nosso pai. Aí meu esposo falou para ele, falou, se você quer trabalhar aqui, você pode pegar outra parte aí da terra e fazer o que eu fiz. Cavar poço, né, colocar irrigação para você e fazer o que eu fiz. Só que não era isso que ele queria o que já estava pronto, ele queria morar lá, ou ele queria tirar a gente de lá. E quando foi um dia, eu caí na besteira de comprar uma máquina de costura da esposa dele e paguei a máquina para eles. E eles falou que a máquina estava boa, que eles tinham levado a máquina na revisão, que o moço tinha feito revisão e que a máquina estava boa. E aí eu confiei na palavra deles e levei a máquina. Só que quando eu fui usar, a máquina não funcionava. Aí eu peguei a máquina e levei lá no mesmo lugar que eles falaram que tinha feito a revisão. Quando eu cheguei lá, que eu falei com o moço falou para mim que aquela máquina nunca tinha ido lá. E que ele não conhecia aquela máquina. Aí foi quando eu descobri que eles tinham mentido para mim. E nisso eu tinha conversado com uma pessoa na cidade e tinha arrumado emprego para cunhada do meu marido, tinha ajudado eles, e eles com má intenção pelas costas. E foi quando eu peguei e cheguei neles e falei para eles que eu queria meu dinheiro de volta e eles pegassem a máquina de volta, que eu não queria aquela máquina estragada. E eles não aceitou. E eu fui para casa, e quando foi um dia, eu pedi meu esposo para ir lá e falar para eles que eu precisava do dinheiro e eles pegassem a máquina de volta. E aí fiz até uma chantagem, falei que se eles não pegassem a máquina de volta e me devolvessem o meu dinheiro, eu iria lá onde eu arrumei o emprego para a cunhada do meu esposo, né? E ia falar com a minha, que era a pessoa que arrumou o emprego, era conhecida minha, e ia falar para ela descontar lá no salário dela, mas me dar o meu dinheiro. Foi quando eles não gostou dessa fala. Meu esposo foi lá falar isso para eles, e de lá meu esposo foi para casa de um amigo, e eu estava em casa sozinha, lá na roça. E meu esposo tinha ido na casa desse amigo dele, e estava eu e um tio meu na minha casa. Aí, de repente, chegou o meu cunhado e a esposa dele, mais a sogra dele. E aí elas chegaram e começaram a discutir comigo a respeito do problema da máquina, e eu comecei a discutir com elas, e a gente alterou uma com a outra, e quando eu vi, elas partiram para cima de mim, juntou as duas e me bateram, me deram uma surra. E meu cunhado, eu lembro que ele ficou em cima da moto olhando com o braço cruzado assim, e falando para mim assim, você mereceu apanhar na cara. Ele falava desse jeito. E
e elas me bateu, me deram uma surra. E foram embora, montaram na motinha deles e foram embora. E aí foi quando eu comecei a pedir socorro, passou um amigo na estrada e foi atrás do meu esposo veio, eu contei tudo pra ele. E meu esposo foi atrás do irmão, queria bater no irmão, queria bater na cunhada. Foi uma confusão, uma guerra. E juntou eu, meu sogro, e a gente pediu, segurou meu esposo, não deixou ele fazer nenhuma besteira. E no outro dia eu fui na delegacia e registrei um boletim de ocorrência, que eles me ameaçaram. E no que eu registrei o boletim de ocorrência, eu comecei a receber ameaças de outras pessoas, falando que era para me retirar a queixa, porque senão ia acontecer coisa pior comigo e tal. E eu, serva do Senhor, não querendo problema, mas fui na delegacia e retirei a queixa. Retirei a queixa e fui para o joelho. E fui para o joelho e falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais justiça da terra, mas eu quero a justiça do céu. E que o Senhor faça justiça. Porque eu só viu que eu não merecia aquilo que eu passei. Por mais que eu alterei ali na conversa, mas não foi eu que provoquei, não foi eu que cacei aquela confusão toda. Foi eles que procuraram a confusão. E aí, o que aconteceu? Foi quando meu esposo, eu liguei para minha mãe, e aí alguém ligou para o meu tio e avisou para o meu tio que eu tinha apanhado. Aí meu tio falou com meu filho. Meu filho ficou doido lá, desesperado, sem poder vir onde eu estava, que era outra cidade. Ligou para minha mãe e para o meu irmão. Foi quando minha mãe e meu irmão chegaram lá, no outro dia. Eu abracei minha mãe, eu lembro que eu chorei muito. E minha mãe falou, você vai embora comigo, você não fica aqui mais em cima dessa terra. E era o que eles queriam, né? Que a gente fosse embora da terra. E foi quando eu peguei minha mudança e fui para casa da minha mãe, fui morar em Mantena, numa outra cidade, lá perto, onde minha mãe morava. E meu esposo foi também, mas ele foi quando ele desviou da presença de Deus. Foi muito pesado aquilo para ele, quando ele descobriu tudo, que o irmão queria tirar ele de cima da terra, fez tudo para que ele saísse de lá. Então ele desviou da presença do Senhor e eu continuei firme. E meu esposo voltou lá para a terra e falou que de lá não saía, que de lá só saía morto. E continuou lá em cima da terra. E continuou todo mundo, aquela guerra para ele sair daquela terra. E foi indo, ele não aguentou, a pressão foi muito grande e ele saiu. Ele saiu da terra e ficou de vez em Mantena comigo. Depois ele voltava lá só para apanhar o café dele e tornava vir para Mantena. E teve um dia que ele foi para lá, foi ficar a semana lá porque ele tinha um café para apanhar. Foi quando deu uma enchente em Mantena e devastou nossa casa, devastou a cidade inteira. Foi a enchente de 2012, vocês podem procurar aí no YouTube que tem. A enchente de 2012 em Mantena, Minas Gerais. Eu passei por aquela enchente que devastou a cidade inteira, devastou tudo. E tudo que a gente tinha foi embora na enchente. A gente conseguiu salvar a nossa vida em cima de um terraço da casa do pastor da igreja. Nós ali, uma turma de gente ali em cima daquele terraço, da casa, né, da filha dele que era em cima, no segundo andar, e a gente viu o portão indo embora, móveis indo embora, caixão, desceu caixão de funerária, desceu mais de 30 botijão de gás, desceu vaca, desceu animal de tudo quanto é jeito, cachorro, galinha, desceu 3 carros nessa enchente, a gente vendo tudo lá de cima, foi a noite toda de chuva, que a gente não sabia de onde vinha tanta água, e no outro dia, a água batendo na cintura da gente ainda. Demorou ainda uns 3 dias para ela baixar mesmo, de verdade. E aí a cidade sem energia, sem água, devastada. Começou a chegar caminhão-pipa, começou a chegar muita coisa, muita doação. E aí quando ele voltou, meu esposo voltou, já tinha passado esse período da enchente. Aí a gente resolveu ir embora para Vitória, Espírito Santo. Porque a gente ficou sem nada. Então a gente resolveu ir embora para lá trabalhar. Mas nisso ali, né, eu fiz uma obra de Deus ali naquela igreja de Mantena também. Fui dirigente do círculo de oração ali de Mantena também. Pastor Saulo, pastora Dilma, pessoas que eu amo demais, estão no meu coração. Né, a igreja toda ali de Mantena, eu amo até hoje aquela igreja. Foi uma igreja que me ajudou muito em oração. E presbítero Giovanni, missionária Elisete, né, que hoje é pastor Giovanni. Então, assim, eles foram bênção ali na minha vida, todos ali da igreja. E fui embora, preguei para minha mãe também ali, em Mantena, e fui embora para Vitória, mas meu esposo, em cima de uma moto que a gente tinha, só o que restou, porque a moto estava com ele lá na roça, e a gente foi para Vitória, para o Espírito Santo. Lá eu arrumei um emprego, ele também começou a trabalhar, mas não empregado, mas fazia bicos, né, que fala. Trabalhava aqui, trabalhava fazendo diárias, fazia diárias e tal.
E aí, eu e ele começou a desentender, porque ele não estava mais na igreja, e só eu indo sozinha, e eu permaneci firme, irmãos. Mesmo com tudo que eu passei, eu não deixei a presença do Senhor, e não faltava um culto, não faltava uma oração, não faltava uma escola bíblica, nem culto de ensino. E até hoje, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou a mesma coisa. E aquele nós dois começou a desentender, porque ele não queria mais voltar para a presença. E foi quando o Senhor começou a me mostrar que ia tirar ele, que assim que ele voltasse, o Senhor ia tirar ele. Eu cheguei a falar para algumas das minhas cunhadas que Deus ia recolher ele. Falei para a mãe dele, porque Deus mandou eu falar para a mãe dele que se ela se colocasse ali diante da presença dele, que ele ia recolher aquele filho que ela mais amava, e ele era o dodói dela. E então, assim, tudo que Deus mandou eu passar, eu passei. E foi assim, e ele não querendo voltar para a presença, e eu acho que Deus começou a mostrar para ele também que ia tirar ele, porque ele falou um dia comigo assim: eu não vou voltar agora não, porque o dia que eu voltar Deus vai me tirar. Falou desse jeito para mim, ainda falou comigo: me aproveita, porque quando eu voltar Deus vai me tirar. E aí eu não contava para ele o que Deus me mostrava também. Deus falou que ia tirar ele. E Deus usou uma pessoa para falar comigo, para mim me preparar, para me orar mais, jejuar mais, porque ele ia descer a sepultura, alguém que eu amava muito, e eu ia precisar de força. E essa pessoa veio e passou para mim do jeitinho que Deus mandou. E foi quando nós dois entendendo ali, eu trabalhando numa loja, cobrindo licença maternidade nessa loja. E nisso a gente começou do zero lá em Vitória. Algumas pessoas doou algumas coisas para nós, mas foi muito pouco. Umas vasilhas, umas roupas. E as outras coisas a gente foi comprando devagar, dormimos no chão um tempo, num colchão no chão, sem travesseiro, mas fomos nos virando ali. E eu nessa loja trabalhando, cobrindo essa licença. E ali naquela loja o Senhor já me usando para ganhar uma pessoa lá para Jesus, uma das vendedoras, que é a Dete, né? Que eu ganhei ela para Jesus. Hoje ela já foi regente de ciclo de oração. Hoje ela é uma bênção na casa do Senhor. Uma pessoa que eu gosto muito, que eu ajudei muito mesmo espiritualmente. E ela também me ajudou. Então, eu ali trabalhando nessa loja e ele pegou um dia e falou para mim que ia embora, que ele não ia ficar ali, que ele gostava era da roça mesmo, ia voltar para a roça, pro pai dele. E montou na moto dele, pegou as roupas dele e foi para a roça, para casa do pai dele. E nisso eu tinha feito uma oração ao Senhor. Eu falei para Deus que já que Deus falou que ia tirar ele, que se Deus fosse tirar mesmo, que Deus não tirasse ele perto de mim, mas tirasse ele lá perto da família dele, porque para eles não falar que a culpa era minha, porque eu não era muito aceita, né, por causa do meu casamento com ele. E ele montou na moto e foi embora. Foi embora, e com uma semana que ele estava lá, ele apanhou café uma semana e tal. E aí ele começou a me ligar, me pedindo perdão. Me perdoa, volta pra mim, me perdoa. E eu relutando para não voltar mais. Eu não queria mais. E eu lutando, e ele me pedindo perdão. Aí quando foi um dia eu fui orar, eu dobrei meu joelho na beirada da minha cama e falei com Deus. Aí quando eu comecei a falar com Deus a respeito, o Senhor falou para mim assim: pode levantar do joelho que tá tudo consumado. Quando o Senhor falou assim, eu senti que Deus falou: eu vou tirar ele por esses dias. E aquilo para mim assim, eu levantei. E eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo tão audível como aquele dia. Aí fui na casa dos meus pastores, sentei na mesa com eles e chorei ali junto com eles. Ele chorou comigo e eu falei: Deus vai levar ele. Aí foi quando ele continuou me ligando, eu atendi e ele me pediu perdão, pediu para voltar e eu perdoei ele. Voltei para ele por telefone. E nisso estava beirando a Semana Santa, né, que eles falam lá, Sexta-feira da Paixão. Foi quando ele comprou minha passagem lá e falou: você vem passar o feriado comigo. Eu trabalhava na loja lá e eu marquei tudo. Eu ia sair na quinta-feira de Vitória para ir para lá, ficar sexta, sábado, domingo à noite. Eu vim embora para trabalhar na segunda de manhã. Então ficou tudo certo, tudo marcado. Eu falei com ele no telefone ali, uns 20 minutos falando com ele no telefone, passagem comprada, tudo. Isso foi na terça, isso foi na quarta-feira, para poder eu ir na quinta. E foi quando eu desliguei o telefone lá na loja, e aí eu feliz, eu falei: voltei, né, vou voltar, vou dar essa chance para ele, sou serva do Senhor, não quero outro homem mesmo na minha vida, não aceito divórcio na minha vida, então vou voltar. Mas eu já sabendo que Deus já tinha falado comigo, e foi quando eu desliguei o telefone, fui almoçar. Quando eu voltei, chega um amigo nosso lá na loja, e ele fala para mim assim: Lucilene, você falou com o seu esposo hoje? Eu falei: falei, tem um pouco tempo que eu falei com ele. Aí ele falou assim: então deve ter alguma coisa errada. Eu falei: por quê? Ele falou assim: é porque me ligaram de lá agora falando que ele caiu de moto e quebrou a cabeça e morreu. Eu falei: tá doido? Falei com ele tem pouco tempo, nós combinamos tudo, tô indo pra lá amanhã. Aí eu falei: deixa eu ligar. Liguei pra ele. Aí ele não atendeu. E quando eu ligava, na primeira chamada, no máximo na segunda, ele me atendia. E eu liguei até cair, ele não atendeu. Eu liguei de novo, não atendeu 3 vezes. Na terceira vez, uma mulher atendeu. Aí eu já sabia que tinha alguma coisa errada.
Aí eu falei com ela, eu sou a esposa do Roger, quero falar com ele. Aí ela falou assim, vou passar pro pai dele aqui. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí passou pro pai dele, quando eu perguntei, falei, cadê ele e tal? Aí o pai dele falou assim, olha, ele faleceu, acabou de falecer. Aí foi, meu chão desabou, eu caí de joelho no chão. Eu lembro que eu falei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Minha amiga ali me amparou, minha irmã veio, arrumou um carro, me levou lá pra roça. Aí lá foi feito o funeral, tudo lá, foi feito o velório, o sepultamento, foi tudo lá e tal. Aí como ele estava trabalhando de carteira assinada, eu dei entrada e consegui minha pensão, fiquei, né, pensionista e tal. Voltei para Vitória e continuei minha vida. Passei pelo meu luto, tomando às vezes algum remédio, né, para dormir, só naquele período ali mesmo do luto. Passei ali pelo meu luto, continuei firme na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. E foi quando o Senhor preparou outra pessoa para mim. E eu comecei a conversar com essa pessoa. E essa pessoa me pediu em casamento. E foi quando preparou meu casamento. E a gente casou. Essa pessoa, ele tinha um supermercado, tinha vários funcionários. Era uma pessoa, e Deus já tinha me mostrado aquilo ali tudo também. E a gente casou, e foi quando ele também era crente, era obreiro na igreja, cooperador. E foi quando, assim, quando eu fui morar com ele depois do casamento, meus filhos já tinham saído tudo de casa. Um continuou na presença do Senhor, dois distanciou dos caminhos do Senhor, mas eu estou orando para voltar, e eu sei que vai voltar, é promessa de Deus. E foi quando eu casei, né, com meu esposo, e novamente, e quando eu não fui muito bem aceita ali naquele supermercado, passei por muitas humilhações lá, e aí Deus começou a mostrar que ia tirar a gente dali, daquela cidade, e foi quando aconteceu uma tragédia. Né? Depois de 2 anos de casada, aconteceu uma tragédia, invadiram a nossa casa e tentaram matar meu esposo, assaltou, né? Foi um assalto, e não conseguiu matar meu esposo, mas envenenou ele, e ele foi para o hospital. A gente socorreu, o médico deu deu 1% de vida para ele, falou que ele não ia sobreviver. E eu fui para o joelho, o Senhor, o Espírito Santo falou comigo na porta do hospital que ele não ia morrer, que não era para a morte, que ele tinha uma obra na nossa vida e que era permissão dele. Mas aí não descobria quem tinha feito, quem tinha entrado lá dentro. Eu não estava em casa no dia e não tinha descobrido. E eu lembro que eu fui muito acusada, fui acusada por tanta gente, a reportagem, a polícia suspeitando de mim, família dele, e todo mundo montou em cima me acusando mesmo, que era eu que tinha feito aquilo, que era eu que tinha planejado aquilo e tal. Isso foi 30 dias de acusação, de sofrimento, de lágrima, de oração, até que pegaram os bandidos que fizeram isso, e eles confessaram tudo, inclusive era conhecido da gente. A esposa de um morava no prédio, no mesmo prédio que a gente, ela que facilitou tudo para eles. Ela, inclusive, me chamava de tia. Eu ajudei muito ela na gravidez, assim, desde o início da gravidez, até quando ela ganhou chá de bebê. E depois, né, ela deu essa facada nas nossas costas. Mas eu perdoei ela, perdoei os nossos algozes, graças a Deus, para a glória do Senhor. E o Senhor fez esse reboliço tudo, fechou o supermercado, tirou tudo e nos trouxe para o Vale do Jequitinhonha. E hoje meu esposo e eu estamos pastoreando uma igreja aqui, estamos numa obra missionária, uma obra árdua, espinhosa, mas de Deus, sustentado pelo próprio Senhor, e isso foi esse reboliço na minha vida. E aqui eu encerro esse meu testemunho. Quero dizer para você, não desista, fique firme na presença. Você que ainda não foi para a presença do Senhor, vá urgente. Você que tem depressão, tem cura para você. Tem cura para o teu filho que está nas drogas, que está na prostituição, no adultério. Tem cura, tem libertação, tem transformação. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Está aqui uma pessoa que Jesus transformou, uma pessoa que foi alcoólatra, que foi prostituta, que foi adúltera, que foi amante, que foi beberrona, que usou droga, fumava, uma pessoa que mentia, que enganava, e que hoje o Senhor transformou, que o Senhor mudou. E para a glória de Deus, o Senhor tem muita coisa ainda para fazer. Uma pessoa que também já foi presa por comprar, por receptação, mas graças a Deus não perdi meu réu primário. Estou limpa na presença de Deus com a justiça. Hoje tenho nome, sou respeitada. Hoje
o Senhor me usa na obra dele, e eu creio que essa mesma obra que ele fez na minha vida, me livrou do suicídio, me livrou do homicídio, porque pessoas tentou me matar, tanto na macumba quanto literalmente, pessoas tentou me acabar com a minha vida de todas as formas, usada por Satanás, e não conseguiu. Eu quero dizer para você, o diabo não vai conseguir tirar a sua vida. Você pertence ao Senhor, ao homem lá de cima, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fica firme, ouve essa palavra, ouve a palavra de Deus, dá ouvida ao Senhor, se entrega para Ele e tudo mais Ele fará na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe o canal Semeando Vidas, que Deus possa continuar abençoando cada um em nome de Jesus. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.